Sejam bem-vindos ao semanário da TV Regiões. Um homem de 74 anos, natural de Boticas, perdeu a vida num acidente na zona de Palência, em Espanha. Desta colisão que envolveu dois autocarros que transportavam imigrantes portugueses, resultou ainda um ferido grave de 79 anos, também residente neste concelho transmontano, que continua hospitalizado em estado grave, com problemas nos pulmões e na coluna. Um casal de idosos de Valpaços vive na miséria e sobrevive com 50 euros mensais. Isaura e o marido são pastores, não têm reforma e vivem sem um único apoio. Fomos conhecer este caso. Um casal de idosos de Valpaços vive numa casa sem as mínimas condições de habitabilidade, onde falta quase tudo, em especial dinheiro, para colocar comida na mesa. Batemos à porta de Isaura Teixugueira, no bairro das Lajes, e com um sorriso no rosto mandou-nos entrar, dando-nos conta da falta de recursos e dignidade humana numa habitação em tijolos e sem uma casa de banho. Nada, minha senhora, ninguém me deu nada. Com isto ninguém me deu nada, eu que paguei tudo. Só deram-me a tijoleira, só, e deram-me as vigas para pôr em cima e a telha, metade da telha. Vieram cá para receberem, não tinham pago lá os da Câmara, tive que eu pagar tudo. Com um brilho nos olhos de esperança por melhores dias, Isaura não abdica de ir trabalhar para o campo a guardar o gado que não lhes pertence e que na hora de vender o dinheiro é para dividir com o proprietário. E é com fé que vai ultrapassando as angústias do dia-a-dia. Então, meu marido, quando vai a Fátima, não se enxuga as lágrimas nos olhos. Tem muita fé. Então traz-me aquela Nossa Senhora de Fátima, com tanto pena. Vamos lá, mulher, uma prenda que te deu. Numa altura em que se fala tanto da necessidade de despertar consciências para a existência de casos de pobreza extrema, ninguém deveria ficar indiferente ao facto de haver quem viva em plena miséria sem uma casa de banho digna. Este é apenas um dos muitos casos de pessoas que vivem em condições subhumanas e de profunda miséria. O Parque Natural Regional do Val do Tua vai absorver 70 milhões de euros resultantes das compartidas pagas pela EDP no âmbito da construção da barragem de Foz Tua. O Parque Natural Regional do Val do Tua estende-se por 25 mil hectares e terá uma porta de entrada em cada um dos 5 municípios deste território. O Parque do Val do Tua apresentou uma candidatura a fundos comunitários para investir 3 milhões de euros na área dos 5 concelhos abrangidos pela barragem do Tua: Alijó, Carrazede e Enciães, Mirandela, Mursa e Vila Flor. O antigo presidente da Câmara Municipal de Bragança, Jorge Nunes, foi absolvido pelo Tribunal da Relação após ter estado envolvido num processo ligado ao avião de um juiz. Em comunicado, Jorge Nunes escreve que os juízes do Tribunal da Relação de Guimarães acordaram julgar improcedente o recurso do queixoso, confirmando a sentença de absolvição na primeira instância. O Tribunal Judicial de Bragança proferiu há pouco mais de um ano a primeira sentença de absolvição do crime de abuso de poder no processo em que também respondia e foi absolvido o antigo diretor do Aeródromo Municipal, João Rodrigues. Lembro que o queixoso recorreu para a relação que, segundo Jorge Nunes, veio agora confirmar a primeira sentença e julgar o recurso improcedente. Os industriais do granito do concelho de Vila Pouca de Aguiar continuam a reivindicar apoios por parte do governo. Esta semana reuniram com os deputados do PSD eleitos por Vila Real. Os deputados do PSD eleitos por Vila Real estiveram esta segunda-feira reunidos com o presidente da Associação dos Industriais do Granito para analisar e discutir o presente e o futuro daqueles que trabalham na extração de granito, os custos com o manuseamento dos explosivos e com a exploração de recursos minerais, a legislação vigente para a extração de rochas ornamentais e o preço das portagens são algumas das medidas que estão em cima da mesa e que urgem ser debatidas a fim de estimular o setor e garantir maior competitividade em relação ao país vizinho. O argumento forte que desta vez se vai levar
é a análise comparativa com aquilo que acontece no país vizinho e na região vizinha, que está em direta competição com as indústrias desta região. E julgamos que este argumento, e com um trabalho bem feito, juridicamente fundamentado, que será mais fácil convencer os órgãos de governo, não só da bondade da proposta, mas sobretudo da sua possibilidade de ser realizada neste quadro legal, uma vez que é um país comunitário que já faz o mesmo. Cerca de 80% do granito nacional é extraído das pedreiras do norte do país. O presidente da Associação dos Industriais do Granito afiança que a ideia é conquistar novos mercados e continuar a crescer. Nós temos que preservar as empresas que existem extrativas, porque só dessa forma é que conseguimos vender o nosso produto, e esse produto estamos a falar do granito nacional. Esse granito pode ser transformado cá, como pode ser transformado noutros países, mas o importante é o exportar. Agora os deputados vão iniciar um roteiro de conversações com os vários ministros para apresentar propostas e argumentos de desbloqueio das questões que estão a travar a projeção do tecido industrial do granito e captar riqueza para a região transmontana. A Câmara Municipal de Valpaços vai assumir, ao longo deste ano letivo, a prestação de serviços na componente animação e apoio à família e das atividades extracurriculares para o ensino pré-escolar e o primeiro ciclo. A novidade é que agora o Executivo alargou o horário de funcionamento e uma maior abrangência das faixas etárias, permitindo que as crianças valpacenses possam estar nos estabelecimentos de ensino em Carrazedo de Montenegro e na cidade de Valpaços entre as 8 da manhã e as 19 horas. A Câmara Municipal do Peso da Régua está a reabilitar a zona ribeirinha entre o cais da Junqueira e as duas pontes no sentido de culminar a intervenção que já foi realizada no resto da margem. A autarquia, com o programa de reabilitação Frente Douro, conseguiu uma candidatura que ronda os 13 milhões de euros e pretende melhorar a ligação da cidade ao rio, atraindo mais turistas e dando mais qualidade de vida aos munícipes. A Frente Douro, nesta fase, vai contemplar muros de betão, passeios, espaços ajardinados e novo mobiliário urbano, obras que deverão estar concluídas dentro de 6 meses. A Feira dos Santos de Chaves, que acontece de 31 a 2 de novembro, espera este ano mais de 100 mil visitantes e mais de 500 expositores. O certame, que se afirma como um dos maiores no plano socioeconómico e cultural, acontece entre 31 de outubro e 2 de novembro. A Feira dos Santos de Chaves é considerada um dos maiores eventos nos planos comercial, social, económico e lúdico que se realiza no norte do país, constituindo o ex-libris da cidade flaviense e de toda a região transmontana. O Rock Nordeste Festival, promovido pela autarquia de Vila Real, está nomeado para os Portugal Festival Awards, um galardão que pretende premiar os melhores festivais de música do país. O Rock Nordeste 2014 está nomeado para as categorias de Melhor Festival Urbano e Melhor Festival de Pequena Dimensão. A entrega de prémios está marcada para o dia 11 de novembro, em Lisboa. E avançamos agora com a página desportiva e a antevisão dos jogos da próxima jornada. A única equipa transmontana que milita na segunda Liga, o Chaves, desloca-se este domingo ao Reduto do Farense para disputar a jornada 12. Na tabela classificativa, o Grupo Desportivo de Chaves ocupa a quarta posição com 20 pontos. Quanto ao Campeonato Nacional de Séniores, joga-se a jornada 7. O Mirandela vai à casa do Vianense, o Pedras Salgadas recebe o Desportivo de Bragança, o Pedras Salgadas que ocupa a terceira posição com 10 pontos, seguido do Bragança com a mesma pontuação, e o Sport Clube de Mirandela está em quinto com 9 pontos. Quanto ao Campeonato Distrital da Associação de Futebol Bragança, decorridas 5 jornadas, o Sport Clube da Régua, terceiro classificado, recebe o Vila Pouca, o terceiro classificado. O Grupo Desportivo de Valpaços abre as portas ao Fontenelas, que é o lanterna vermelha da divisão de honra.
O grupo desportivo de Serva, líder da tabela classificativa, joga com o Vilar de Perdizes. Em 11º está o Ribeira de Pena e é a equipa anfitriã do Mesão Frio, 8º na tabela. Quanto ao Montalegre, 5º na tabela classificativa, este recebe o Mondenense. O Noura, penúltimo classificado, mede forças com o Abambres. No que ao futsal diz respeito, a 2ª Divisão de Futsal Série A joga-se este fim de semana, em que o Valpaços vai este sábado a Vila do Conde disputar a jornada 4 frente ao Caxinas. O Valpaços, que no último encontro sofreu uma pesada derrota, tem 3 jogos disputados e 4 pontos amealhados. E vamos agora conhecer o estado do tempo para este fim de semana. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o bom tempo deve permanecer durante o fim de semana, com temperaturas na região transmontana a rondar os 10 graus de mínima e a máxima em algumas localidades pode chegar aos 26. A chuva, essa só deve aparecer para finais da próxima semana. O TVR Informação está de volta na próxima semana com mais atualidade informativa de Trás-os-Montes e Alto Douro. Até lá, acompanhe-nos em tvregiões.com ou no Facebook em facebook.com/tvregiões ou no meu canal em 320012. Por hoje é tudo, tenha um bom fim de semana.